Hoje nós temos aqui conosco nosso irmão Lucas Antunes, do lado de Tereza, Copacabana. Vai falar sobre o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. A gente vai ler um trechinho, depois passamos a palavra ao nosso irmão para que ele possa desenvolver o tema da noite de hoje. Meu reino não é deste mundo, a vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, e ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir o objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, de onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ser tido como eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Jesus amado Mestre Senhor, estamos aqui reunidos em teu nome e em nome de Deus, iniciando o estudo da casa na noite de hoje, rogando ao Pai, Senhor, que envolva este ambiente, a todos aqueles que aqui se encontram, aqueles que ainda vão chegar, para que possamos ter um trabalho tranquilo, equilibrado e sereno. Em nome de Bárbara, Jerônimo, Antônio de Clara, patronos da casa, em nome de Deus, pedimos a permissão para que possamos dar por iniciado o estudo da noite de hoje. Graças a Deus, que a paz de Jesus envolva cada um de nós. Bom, queridos, primeiramente, boa noite, né? Nós estamos, então, nessa situação nova aqui de viver essa pandemia, mas já temos informações dos espíritos que isso é parte do processo que vai levar ao mundo de regeneração. Então, o médium mais conhecido, né, Divaldo Pereira Franco, o médium mais conhecido vivo, né, Divaldo Pereira Franco, disse que das ruínas digamos assim, da destruição daquilo que o mundo ainda está preso, é disso que vai surgir essa nova realidade. Nós estamos então com a esperança, né, de que é isso que vai acontecer. O pessoal está fazendo de tudo, fica cruzando os dedos, se benzendo, botando o nome na caixinha. O que aceitar, eu estou aceitando, né? O que funcionar, eu estou aceitando. Não tem preconceito, porque a gente brinca, né? A situação desse jeito não está fácil. Durante muito tempo, perguntaram ao Divaldo por que a situação tinha ficado tão ruim no mundo, quer dizer, no relacionamento entre as pessoas. Aí teve uma vez que o Divaldo respondeu: não, mas não se assustem, porque ainda vai piorar muito. O Divaldo fala isso numa reunião para milhares de pessoas. Joana de Ângeles puxou a orelha dele e disse: nunca mais diga isso, porque isso mata a esperança das pessoas. As pessoas vivem mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano, porque elas têm esperança de que a coisa vai melhorar. Se todo mundo vivesse unicamente, né, na ponta da faca, a coisa já estava liquidada. Então, aí puxaram a orelha. A Joana de Ângeles, né, puxou a orelha dele. Aí o Divaldo hoje em dia diz: não, gente, não se preocupem, porque desse sofrimento que nós estamos passando não é inútil, é disso que vai sair a realidade melhor. O tema de hoje, meu reino não é deste mundo, essa frase de Jesus, ela foi dita porque quando Jesus pregava que a mudança aconteceria, muitos acreditavam, como Judas Iscariotes, que seria uma mudança, quer dizer, que ele se tornaria rei. Ele, Jesus, seria o rei das pessoas e governaria bem. Porque a gente está esperando que alguém vai nos governar bem desde a época de Jesus. Olha como é que está antigo o negócio. Há 2000 anos que o pessoal está esperando. Não, mas daqui a pouco vai aparecer um governante que sabe governar a gente direito. E o tempo passa e parece que não aparece.
Então, muitos judeus achavam que Jesus assumiria o lugar de Herodes e de Pôncio Pilatos. E Jesus disse: negativo, nada disso. Eu vim aqui para pregar um reino de amor. Esse reino de amor já existe do outro lado. Aqui ele só vai existir quando as pessoas, em sua maioria, se amarem e criarem a situação para ele ser estabelecido. Enquanto isso não vai acontecer, né? Leonardo. Por que é importante que se diga isso? De vez em quando aparece na internet o pessoal dizendo que Emmanuel já reencarnou. Essa é uma informação que nos foi dada pelo próprio Chico Xavier, que Emmanuel teria reencarnado no ano 2000 no interior de São Paulo. E aí o pessoal perguntou: então ele vai ser o presidente do Brasil. Pô, aí ele não tinha reencarnado. Não, se é isso, eu fico aqui em cima. Porque, reparem só, Jesus nasceu numa época em que o imperador de Roma era Augusto. E ele, como diz, né, no próprio Novo Testamento, foi crucificado na época de Tibério. Nenhum dos dois, nem Augusto, nem Tibério, era um exemplo, bom exemplo de nada. Mas eles entendiam de política que nem uma raposa astuta. Herodes e Pôncio Pilatos também não eram um exemplo de nada, mas eles não condenaram Jesus. Foram eles que deram a sentença para Jesus ser crucificado? Não. Eles jogaram para o povo, jogaram para a plateia. Por quê? Porque eram raposas astutas também e sabiam que não tinha motivo para condenar Jesus. Jesus não tinha nada de político que ele queria tomar, então deixa ele aí. Mas se as pessoas, né, estão querendo, a maioria lá na época achou que... E um comentário, antes da gente comentar os casos aqui, para relaxar um pouco mais aqui, na esperança desse mundo vindouro, tem uma frase, né, que diz assim: o povo da época condenou Jesus e libertou o ladrão, e estão fazendo isso há 2000 anos, estão fazendo isso. Estão repetindo a mesma coisa. Há 2000 anos estão condenando quem está correto e mandando o ladrão para a rua. Realmente vai ficar difícil se essa situação se repete há 2 milênios. Então, enquanto isso se repetir, a coisa não vai mudar. Só vai mudar na aparência. Bom, aí vamos contar alguns casos aqui, obviamente, da vida futura. Quem quiser, a melhor explicação que nós temos vem dos livros de André Luiz. Eu não sei se todos conhecem os livros de André Luiz, são 16 no total. É coisa beça, né? Para quem fica lendo, até para quem está na pandemia sem fazer nada em casa, é coisa beça para ler os livros de André Luiz, tem que levar um tempo. Mas nós temos também, pelos casos que vivenciaram tanto Chico Xavier quanto Divaldo e outros médiuns, nós podemos ter uma boa interpretação do que nós esperamos do outro lado. Então, vejamos bem. Certa vez, o próprio Allan Kardec estava fazendo uma sessão quando apareceu um espírito que fez um pedido inusitado. Depois da sessão, como fazia muito frio em Paris, todo mundo se sentava em volta da lareira para conversar sobre os casos que tinham sido relatados. E certa vez, um espírito pediu permissão para ficar com Kardec e os outros junto da lareira, porque ele estava sentindo muito frio do outro lado. E é curioso, porque Kardec escreveu isso consta da Revista Espírita, e ele dizendo assim, né, ele perguntou a São Luís, e São Luís manda uma mensagem dizendo: e tem gente que acha que do outro lado no inferno faz um calor, só quem não gosta de calor. Quem gosta de calor vai pensar: não, até que está quentinho. Quem não gosta de frio
e era o caso do espírito, estava sentindo um frio enorme e pediu, ainda na mentalidade daquele ser, né, pediu encarecidamente para que ele tivesse a permissão de Kardec e dos outros para ficar junto da lareira, por causa do frio que ele sentia. São Luís explica que, obviamente, o espírito não estava sentindo frio, porque do outro lado não estava fazendo frio. Aqui está chovendo, a gente está sentindo um friozinho, né? Daí eu vim até agasalhado. Por quê? Porque nós aqui, ligados às sensações corporais, obviamente sentimos a variação da temperatura na Terra. Os espíritos não deveriam sentir isso se eles tivessem realmente se desapegado da situação quando chegaram do outro lado. Mas aí São Luís explica: esse homem era um homem avarento, muito avarento. Ele passava frio para economizar no cobertor. Isso é que é mão fechada, hein? Isso é que é mão fechada. Ele passava frio para economizar no cobertor. Economizava na lenha, para não gastar dinheiro, para botar lenha na lareira. E a família também passava frio, porque ele não comprava para ele e também não comprava para os outros. Quando desencarnou, quando faleceu, chegou do outro lado, continuou sentindo o frio que sentia aqui na Terra, porque a sua consciência tinha criado aquela situação. Então, a primeira coisa que é explicada a Kardec é que o espírito, se ele não se desligou das coisas da Terra, a sensação ainda pesa na cabeça dele. Aí então Kardec, fazendo outras evocações, leu uma notícia de um homem que tinha ido para uma hospedagem, se instalou na hospedagem. Isso está lá no livro Céu e Inferno, que tem os relatos dos espíritos. Ele se instalou na hospedagem, pediu um banho, demorou muito no banho, o pessoal foi lá ver o que era. Ele tinha passado a navalha no pescoço. Todo mundo ficou muito chocado com essa notícia quando leram, e fizeram uma evocação do espírito, e o espírito apareceu e perguntaram se ele estava sofrendo do outro lado. O que ele respondeu? Eu sinto os vermes me corroerem. Eu estou sentindo os vermes corroendo o meu corpo. Kardec ouviu aquilo e de novo teve que perguntar para São Luís: mas como é que ele está sentindo os vermes corroerem? Ele já está desencarnado, os vermes estão corroendo o corpo e ele não tem lembrança de verme corroendo o corpo dele, que não faria sentido. E aí São Luís dá uma resposta que é o que nós vamos explorar um pouco hoje à noite. Ele diz: porque ele cometeu suicídio, a energia vital que tinha nele ainda não se esgotou. Ainda não se esgotou. Então aquela energia vital é que está sendo consumida pelos vermes. E porque ele tinha cometido suicídio, por ser um tipo de materialista que não aceitava os reveses da vida, ele se matou muito tempo antes do desencarne que ele passaria. E ele está sentindo então aquilo que a energia do corpo está transmitindo para a consciência dele, ainda presa naquela situação. Nossa, imagina, tem gente que fica assustada só de pensar o Kardec aí, coitado, recebendo as informações e pedindo ajuda. São Luís me socorre, eu não estou sabendo. Por que é que comentamos isso? Porque a melhor explicação possível dos casos que nós podemos e vamos citar aqui hoje à noite é justamente decorrência disso. Nós vamos para o lugar que nós construímos aqui.
nós vamos ter do outro lado um lugar que é parecido com o lugar que nós, de alguma maneira, plantamos, lá vamos colher. Se aqui nós construímos relações de amizade, em prol de uma ideia maior, do outro lado nós também teremos essas relações de amizade. Se por outro lado a pessoa agiu de maneira destrutiva, o que ela vai encontrar lá também é destruição. Então, para citar, começar um pouquinho, né, para o pessoal ter boas histórias na cabeça quando quiser contar para alguém também. Chico Xavier tinha um sobrinho, não sei se todos já ouviram essa história. Ele tinha um sobrinho que tinha deficiência motora, era cego, surdo e não tinha as papilas degustativas. E a gente que acha que tem sofrimento na vida, né? Que aconteceu alguma coisa assim. Qual era a história? Do número de irmãos, que o Chico tinha, um irmão engravidou uma mulher que não batia muito bem na cabeça. Quando ela engravidou, o irmão pulou fora, sumiu do pedaço. Obviamente que ele era o responsável pela situação, mas preferiu desaparecer. A mulher, coitada, sofria dessa doença mental e depois que o bebezinho nasceu, a doença mental aumentou e ela ficou mais desequilibrada. Foi internada no sanatório. Bom, para quem sobrou cuidar da criança? Obviamente que para o Chico Xavier. E a criança já nasceu com os braços tortos, as pernas tortas, cego, surdo, né? Mudo. E para comer, o Chico Xavier tinha que pegar um pedacinho de pão, por exemplo, molhar numa sopa e enfiar lá na garganta do menino. Bom, essa criança durou 12 anos. E o Chico começou a cuidar dele em 1900, o menino faleceu em 45, menos 12, 33, né? Não estou tão mal de matemática. 1933, que era uma época ótima para ter que cuidar uma criança desse jeito, né? Era uma época que tinha muitos recursos. 1933, ele aceitou cuidar da criança porque ficou com uma pena enorme, que ninguém da família queria cuidar, porque era um menino meio bastardo assim. Ele se afeiçoou do menino, cuidou dele até os 12 anos. O Chico ia trabalhar, voltava, cuidava da criança, de vez em quando levava a criança para o trabalho. Ele trabalhava como contador numa fazenda modelo. Bom, um dia, e ele estava lá, olha só que coisa interessante, o Chico tinha mediunidade. Do outro lado, os espíritos não precisam falar como se estivessem com a boca mexendo, porque transmite a ideia através do pensamento. Isso foi uma das coisas que muito ajudou o Chico Xavier, porque de vez em quando ele não conseguia entender o que é que o menino estava querendo dizer daquele jeito cultural dele falar. E graças à mediunidade é que ele captava a situação. Bom, um dia ele está lá em casa cuidando do garoto, dando banho, dando de comer, bate na porta dele. Uma senhora, uma mãe que veio falar com o Chico Xavier, ela queria reclamar porque o filho dela não estava querendo estudar. Pô, olha a comparação da situação. O Chico, né, cuidando de um menino naquela situação especial, e a mãe foi lá reclamar porque o meu menino não está querendo estudar. A vontade de dizer, dá com um cinto nele. A senhora tem cinto em casa? Não tem? Seu marido tem? Usa ele. Naquela época, não, gente, eu não pode falar que... Mas naquela época, de repente, falar uma coisa dessa. O Chico Xavier, como já era à frente do tempo dele,
não falou para usar de violência. Eu, de repente, teria falado. Meu pai, com certeza. O Chico, quando a mulher bateu e disse qual era o problema, o Chico, coitado, foi lá falar com ela. E ele, obviamente, não ia falar que era para usar de violência. Ele ficou falando que ela tinha que conversar com o filho e tentar convencê-lo de que o estudo é importante para ser alguém na vida e aquela coisa. Até parece que esse discurso funciona muito, né? Parece até que está funcionando muito, mas enfim. Eu acho que o cinto está funcionando mais rápido, mas não vou fazer polêmica aqui não. E ele ficou conversando, a conversa ficou assim. Quando ela finalmente foi embora e o Chico voltou para ver o menino já tinha passado para o outro lado. Com 12 anos de idade, o garoto tinha falecido, possivelmente porque, por causa do defeito dele, a garganta se fechou, não tinha ninguém próximo e foi embora. Chico ficou muito triste. A família ficou feliz, menos um peso para carregar. A família ficou achando ótimo. Pô, aquele menino deficiente foi embora. Deus levou, que bom, obrigado, Senhor. E o Chico, coitado, triste porque tinha perdido a companhia do menino que ele tinha se afeiçoado. E ele então, após o enterro, né, ficou nos dias seguintes fazendo uma prece, pensando: como é que será que ele vai me aparecer? Será que ele vai aparecer ainda daquele jeito? Será que ele vai ter mudado? E o menino não apareceu. Passou um ano e o Chico não tinha notícia do garoto. Perguntava até para Emmanuel e não tinha informação nenhuma. Passaram-se 2, 3 anos, 5 anos e nada. Quando passaram-se 10 anos, um dia o Chico está no centro espírita, está se preparando para começar a atender as pessoas. Aparece na frente dele um espírito, 10 anos depois, 1955, vestido com as roupas dos anos 50. Aquela roupa, né, que o homem usava, com aquele terno enorme e chapéu. Aparece na frente dele um espírito com uma aparência de 22 anos de idade, e ele olha no início, né, fica olhando, e o Chico relatou que ele perguntou: eu lhe conheço? Eu conheço o senhor? E o espírito respondeu no pensamento: você não está me reconhecendo, Chico? Aí aquele segundo que ele pensa: não. Aí de repente ele pensa: é você? É o meu sobrinho? E aí o espírito faz assim e disse: Chico, eu vim aqui para te agradecer porque finalmente eu recuperei a minha aparência. Eu consegui recuperar a aparência que eu tinha. E ele ficou assim, o Chico, né, olhando e pensando: mas você estava com aquele corpo, e eu sempre me perguntei por que você estava naquela situação de tanto sofrimento, e agora você está aí parecendo um rapaz de 22 anos, de chapéu, de roupa, bem vestido. O que aconteceu? E aí o Espírito diz assim: olha, Chico, antes de tudo eu quero dizer que foi o seu amor por mim que conseguiu fazer com que eu quebrasse a minha, como se fosse áurea negativa que eu tinha, e fez com que eu, depois de todo aquele sofrimento que eu precisei passar aqui encarnado, eu agora, 10 anos depois, no plano espiritual, ainda levou 10 anos, mas consegui tomar de novo essa aparência humana, porque eu tinha a aparência de um monstro. Por isso que eu apareci daquele jeito. Aí o Chico, né, ele está contando a história para uma pessoa, e a pessoa está querendo perguntar: quem é que esse cara foi na outra vida? Quem é que esse cara foi na outra vida? Que eu estou querendo saber é isso, porque para ele ter nascido daquele jeito. E o Chico contando da importância de se ter afeto pelas pessoas, da gente ser amoroso, generoso, justamente para
ter essas relações, e o cara perguntando, mas Chico, você não perguntou quem é que ele foi na outra encarnação? Aí o Chico, né, contando isso, riu e disse assim, pois é, meu querido, eu também fiquei curioso, a curiosidade matou o gato, mas eu estava mais curioso que o gato, perguntando, para querendo saber, mas por que é que você teve que passar por isso? Aí o Espírito contou, Chico, talvez você não saiba, mas o meu nome na última encarnação foi um nome francês. Eu vivi na França. Esses espíritos que ficam falando que viveram na Europa nunca fizeram nada bom. Então mandaram essa gente para cá, porque eu leio livro espírita há uns 20 anos e é só assim. Não tem um brasileiro assim, eu não sei que não, é só europeu que fez coisa errada e mandaram para cá. Mas tudo bem, isso foi só um parênteses, tá? O pessoal não precisa tomar a sério não, desculpa se eu estou interrompendo. O que acontece? Ele vira e diz, eu fui um francês na época da Revolução Francesa, na época do período do terror, não começou bem o negócio. Eu fui um promotor público, é sempre autoridade, nunca é Zé Ninguém, né? Coitado, Zé Ninguém já está lá em Júpiter. Quem foi Zé Ninguém, gente? É melhor ser um Zé Ninguém na vida, mas ser, obviamente, praticante da mensagem de Jesus, porque se é autoridade, olha, eu não conheço uma que em livro espírita se deu bem, não conheço. Aí, voltando, né, ao tema, ele diz o nome dele, Antoine Tinville, Quentin Tinville Fourier. Depois eu fui até jogar no Google e apareceu, obviamente, porque no próprio livro aparecia. Foi um promotor público francês da época do período do terror. Quem lembra disso que estudava no colégio, né, da Revolução Francesa? O período do terror era aquela época da guilhotina. Todo mundo já ouviu falar na época da guilhotina. O médico que inventou a guilhotina para diminuir o sofrimento das pessoas executadas também foi guilhotinado. Olha como a época era uma época. E o que aconteceu? Esse espírito disse, eu fui promotor público que ajudava o governo a mandar pessoas para a guilhotina. Quando eu não tinha um criminoso para mandar para a guilhotina, eu mandava um desafeto meu. E nesse período, no mínimo 500 pessoas foram guilhotinadas. Ele relata que quando morreu, aliás, ele morreu assassinado, né? Naquela época, não poderia ter sido diferente. Ele chegou do outro lado, onde é que ele estava? Todo mundo já ouviu falar nos livros de André Luiz do Umbral? Ele estava mais embaixo. Alguém já leu o livro Libertação? O pessoal aqui da mesa, eu que tenho que saber, é por isso que está aqui. Não, depois que eu li o livro, eu falei, deixa eu estar lá na mesa, deixa eu fazer palestra. Conhecem o livro Libertação do André Luiz? O Libertação é sobre a pior parte das trevas, lá do umbral. Ele estava mais ou menos mais embaixo. Tem um livro da dona Ivone Pereira do Amaral, que se chama Memórias de um Suicida, que é sobre o Vale dos Suicidas. Ele estava quase lá. Ele não estava tão embaixo, mas ele estava quase lá. Tinha se destruído totalmente, se transformado num monstro. Recebeu a oportunidade dos espíritos ligados a Maria de Nazaré. No Espiritismo a gente não tem Maria como se fosse Virgem Maria ou Santa, mas nós temos o maior respeito, porque mãe de Jesus e trabalhadora no plano espiritual, porque o nível dela é do lado do Cristo. Graças às falanges dos espíritos de Maria de Nazaré, que vão até as zonas sombrias, ele foi resgatado, só que ele estava tão destruído que pensaram assim, só tem uma chance,
você vai ter que nascer todo lascado, na família de um cara aí, de um médium, Chico Xavier, que é para ver se ele dá uma chance para você, porque mais ninguém vai querer dar, porque um bebê que nasce assim, a família descarta ou joga fora. A gente sabe o mundo que vive, né? A família ia descartar e jogar fora um bebê todo deficiente. E aí ele diz: Chico, eu devo a minha regeneração a você. Aí o Chico, né, contando a história, dizendo: olha, eu não acho que ninguém deve nada para mim. Eu estou aqui fazendo as coisas e ajudando as pessoas porque eu amo ajudar as pessoas. E esse tem que ser o sentimento. Às vezes, obviamente, a gente conta, né? Olha a diferença. O espírito lá estava pensando em termos de dívida, do mal que ele tinha feito na outra vida, do que ele tinha que sofrer, e o Chico dizendo: não, eu ajudo as pessoas porque eu amo ajudar as pessoas. Quando ele disse ao padre, ele era responsável pelo catecismo na igreja. Quando ele virou espírita e disse ao padre que tinha virado espírita, e o padre disse: então você vai ter que sair do catecismo das crianças, ele disse: padre, pelo amor de Deus, não faça isso, porque eu amo falar sobre Jesus com os pequeninos. Então é esse sentimento que o Chico Xavier já possui lá em espírito, que nós estamos tentando alcançar. E isso a gente percebe que, se existe esse nível sombrio das pessoas que só querem se dar bem no mundo, existe um nível superior daqueles espíritos que já estão querendo acertar, aqueles espíritos que já estão querendo fazer o bem. Obviamente que esse é um nível intermediário, porque ainda tem um nível acima, que é o nível dos espíritos realmente superiores. Agora, se nós conseguirmos estar nesse nível considerado intermediário, eu acho que a gente já está contente, não está não? O pessoal está meio cabisbaixo aí. Eu vou contar mais uma história que é para ver se levanta a alegria da galera. Mas eu acho que do jeito que o nosso mundo está, se a gente passar na prova com 7, pelo menos já foi aprovado, né? Não precisa necessariamente passar com 10, né? De repente é isso, né? Seria bom se fosse, né? Todo mundo já ouviu, de repente o pessoal aqui que é da família, esse cara vem contar as mesmas histórias de sempre. Já ouviram uma história eu contei primeiro do sobrinho, né, do Chico Xavier, agora eu vou contar do irmão do Chico Xavier. Já ouviram a história do José Xavier, que era sapateiro? Não? Tem um pessoal que não? Então, de repente, eu espero que a primeira história tenha ido bem, embora seja meio assustadora, mas essa vai ser melhor, tá? Eu prometo para vocês. O Chico tinha, da família dele, só o José Xavier foi o irmão que se tornou espírita e se manteve firme no espiritismo. Ele teve outros irmãos e irmãs que também se tornaram espíritas, mas eram meio irregulares. De vez em quando ajudava, de vez em quando não ajudava, tinha uma época que sumia, depois voltava, depois sumia de novo. Mas ele teve um irmão, José Xavier, que realmente gostava muito do Chico e se tornou espírita também. O José Xavier ficou conhecido, para quem já viu o filme sobre o Chico Xavier, teve certa vez que o Chico precisou incorporar um espírito que estava obsediando uma menina, e ele virou-se para o José Xavier, coitado, e dizia assim: José, se acontecer qualquer coisa esquisita, aplique o Evangelho. Só que era para aplicar o Evangelho lendo o Evangelho. O José Xavier, o Chico tinha a 4ª série completa, o José Xavier não tinha nem isso. Então, quando ele entendeu que era para aplicar o Evangelho, o Chico começou a balançar, e a menina está balançando, ele não teve dúvida, pegou o livro e deu na cabeça dos dois. Aquele negócio do cinto que eu falei, né, do pai que está com o cinto no filho igual do carro, então esse era, coitado, era o tipo de raciocínio dele. O que aconteceu?
Chico trabalhava como contador nessa fazenda modelo. Um dia o patrão dele se cansou das pessoas irem na fazenda pedir consulta para o Chico Xavier. E ele então resolveu que não ia mais permitir que ninguém entrasse na fazenda para falar com o Chico. No primeiro dia, obviamente, ele decidiu, mas não avisou ninguém. Chegou uma mulher, a mulher pediu para falar com o Chico. A mulher estava muito ansiosa, muito cansada. Disse que veio andando desde o centro, lá de Uberaba, até a fazenda. O patrão resolveu mentir, disse: não, o Chico ainda não chegou. Mas eu passei na casa dele, já disseram que ele veio para cá. Não, mas ainda não chegou, não. Volta lá, de repente ele ainda está lá. E o Chico Xavier já tinha chegado. A mulher voltou para o centro lá de Uberaba e depois volta de novo para a fazenda. Chega lá, me garantiram que o Chico está aqui. Eu preciso muito falar com esse Chico Xavier. Eu estou passando por um problema muito grave na minha vida. Eu não tenho tempo para falar com ele de noite, eu só tenho agora. Aí o patrão disse: não, ele chegou, mas ele saiu para dar uma volta. A pessoa saiu para dar uma volta na fazenda, né? Foi cumprimentar os cavalos, assim, o boi, as vacas. A senhora se irritou porque percebeu que estavam mentindo para ela. E ela gritou: eu preciso falar com o Chico, e falou um palavrão. Aí o dono da fazenda também falou um palavrão para ela, e ela redarguiu o palavrão e foi embora. O patrão não avisou o Chico. Chico voltou, depois do fim do expediente, para sua casa. Ninguém falou com ele, porque era um monte de gente procurando ele. Ele foi para o centro espírita que ele atendia, chamado Luiz Gonzaga, que não é uma homenagem ao rei do Baião. Era Luiz Gonzaga em homenagem a um santo católico patrono da juventude, São Luís Gonzaga. Só que se confundiram. Queriam homenagear São Luís da França e botaram Luiz Gonzaga. Isso ainda vai ter uma solução na história que a gente está contando. Chegou no centro, ninguém avisou ele de nada. O Chico se sentou, abrem a porta, a mulher não estava na fila, furou a fila, foi até o Chico e começou dizendo assim: seu cachorro, você acha que eu tenho tempo para ficar para cima e para baixo atrás de você? Eu estou muito nervosa, passando por um problema enorme na minha vida, me mandaram até aqui falar com você e é assim que eu sou atendida. Aí ela fez esse movimento, levantou o Chico Xavier pelos braços e disse assim: agora você vai me dar um passe ali na sala ao lado para eu me acalmar, seu cão. E deu um tapa nele. E não deu nem a chance do Chico Xavier agir como Jesus mandou, que Jesus disse para virar outra face. Ela virou e já bateu do outro lado também. Que ela já se adiantou. Essa entendia de cristianismo. Se adiantou, a reação do Chico ia ter. Ele já bateu de um lado e bateu do outro. Leva ele, ela senta. O Chico está ali tremendo, tinha acabado de levar 2 bofetadas. E ele pensando assim: meu Deus, que situação é essa? Só pode ser uma coisa. Essa mulher foi lá me procurar na fazenda e o meu patrão disse que ela não ia me atender e ninguém me contou. E ele pensando: meu Deus, e agora o que eu faço? Aí ele pensou, né, antes de fazer qualquer coisa, e disse: Emmanuel, o que eu faço? Aí Emmanuel sopra no ouvido dele: conversa com ela. Olha que dica, né? A pessoa está nervosa, a primeira coisa é conversar com a pessoa. Aí Chico diz assim: minha senhora, me desculpa. Ele começou pedindo desculpas. Minha senhora, me desculpa, porque eu não pude atendê-la na fazenda onde eu trabalho. Sabe o que é? Que o meu patrão não me paga para praticar a caridade. Ele me paga para trabalhar. A caridade eu tento praticar por fora. E, infelizmente, a senhora deve ter ido lá e ele não deixou. Me desculpa, eu só posso então atender aqui, mas eu vou aplicar o passe para a senhora se acalmar. Aí a senhora começou a se acalmar ali, chorando também ao mesmo tempo. O Chico estendeu os braços
mas não estava sentindo nada, porque o que ele estava sentindo era uma bufetada que ele tomou na cara, né? Ele bateu com vontade. Aí ele pensou assim: Emmanuel, eu não estou com a razão, porque eu não estou conseguindo aplicar o passe? E Emmanuel respondeu: você está com a razão, mas ela está com a necessidade. Isso aí é por isso que não é bom discutir com o espírito superior, que a gente está sempre em desvantagem. O espírito disse: você está com a razão, mas ela está com a necessidade vem antes da razão. Aí o Chico pensou naquilo, pensou automaticamente em Jesus dizendo: meu reino não é deste mundo. Então, fazer o quê? Quem está querendo fazer o bem vai apanhar muito. É porque quem não faz o bem, no final de contas, apanha mais. Mas a pessoa não sabe se ela só tem um ponto de vista material. Se ela só tem um ponto de vista material, ela acha que vai se dar bem na Terra e não vai acontecer nada do outro lado, tá bom? Do outro lado é que ela vai sofrer o mal que ela fez. Quem pratica a caridade sofre aqui, é óbvio, porque quando fazemos o bem, nem sempre somos compreendidos, mas do outro lado, como Jesus disse, vamos receber o nosso galardão. Então, Chico ali naquele momento se sintonizou com Jesus, aplicou o passe, disse assim: o passe está aplicado. Se afastou, a senhora levantou, pegou a bolsa e foi embora. Não disse nem obrigado, nem deu tchau, nem nada, nem boa noite, nada disso, levantou e foi embora. Bom, o Chico esperou um pouco de tempo, o pessoal entendeu que estava tendo uma situação. Ele sentou e seguiu o seu, a sua atividade. No dia seguinte, chegou na fazenda, o patrão olhou para ele e o Chico estava com a cara de um tomate, vermelho dos dois lados. E o patrão perguntou: Chico, o que aconteceu com você? Ele disse: que eu bati a cara na porta. O patrão olhou e disse: mas você bateu os dois lados na porta? Você bateu um, depois bateu o outro? Um mineiro tentando passar a perna em outro mineiro não dá, né? Tem que ser um dos dois. Aí o Chico riu e foi, e o patrão entendeu que alguém tinha batido nele e colocou um cartaz na fazenda: aqui não é terreiro, Chico Xavier não atende. Bom, onde é que entra então o José Xavier? O José Xavier, o Chico pensou: meu Deus, as pessoas vão continuar vindo aqui pedir ajuda, porque não é porque o dono da fazenda acha que não tem mais que, né? O que eu vou fazer? Vou falar com meu irmão, é a única pessoa que eu posso contar. O José Xavier, que era sapateiro, tinha uma sapataria ali no centro de Uberaba, porque a sapataria é um lugar ótimo para fazer atendimento fraterno, aplicar passe, é o lugar exato, né? Se tiver um obsessor, você já dá uma sapatada nele. Pediu para o José Xavier. José Xavier, que nunca falava não para o Chico e que tinha se tornado espírita, mas coitado, não tinha formação nenhuma, aceitou. Tinha gente que era levada amarrada com laço de laçar boi, porque estava num estado de loucura tão grande para a sapataria, e era atendido lá. E o José Xavier pegava assim, ele ia falar: vamos fazer um Pai Nosso, tá bom. Só que ele não sabia a ordem do Pai Nosso, mas ele fazia mesmo assim, mesmo falando a ordem errada. Ele tentava ler alguma prece do Evangelho, ele não sabia ler direito, lia todo errado, mas tentava mesmo assim. E também tentava falar com os espíritos daquele jeito muito simples dele. E durante 11 anos isso aconteceu. 11 anos ele ficou ali na sapataria atendendo quem precisava. Um dia o Chico Xavier foi informado, ele estava na fazenda: aconteceu alguma coisa com seu irmão, parece que ele desmaiou na sapataria.
foi levado para o hospital, acho que já está tudo bem, aí o Chico foi para casa. O pessoal que viu o filme sobre o Chico Xavier deve ter visto essa cena, né? O Chico chega, os médicos já trouxeram o José Xavier. O José Xavier, coitado, vocês lembram que o sobrinho do Chico era meio torto, né? Tinha nascido daquela maneira. O José Xavier, depois de ter tido desmaio, estava todo contorcido, com os olhos abertos, olhando para cima. E ele chega e a família diz: parece que o José teve algum desmaio, mas foi levado para o hospital, os médicos estão dizendo que daqui a pouco vai ficar tudo bem com ele. Aí Emmanuel vira para o Chico e fala no ouvido do Chico: os médicos são muito bons, mas estão enganados, não vai acontecer nada de bom com o José. O José tem uma programação de ficar 11 anos no hospício, por erros que ele cometeu em outras vidas. O Chico ouve isso e pensa: meu Deus, Emmanuel, mas não tem nada que possa ser feito? O meu irmão ficou, por exemplo, 11 anos na sapataria ajudando as pessoas. Não dá para trocar esses 11 anos pelos outros 11 anos? Aí o Emmanuel disse assim: olha, essa decisão não é minha, é do Conselho de Espíritos que estão aqui do lado. E a gente pensando, né? Pô, o Emmanuel, que já era lá em cima de autoridade espiritual, tem um conselho acima dele que está decidindo. Aqui embaixo também, sempre passa para o conselho, que vai passar para um outro conselho, que vai ver o que é conselho. O Emmanuel diz assim: você quer que eu passe esse argumento para os espíritos que estão aqui, que são os responsáveis? Por favor, eu não gostaria de ver o meu irmão no sanatório, é muito sofrimento para uma vida só. Aí Emmanuel diz: tá bom, já vou voltar. E a família está dizendo assim: Chico, vamos rezar para o seu irmão se recuperar mais rápido. Assim vamos rezar, e todo mundo rezando Pai Nosso, Ave Maria, o credo, todas as rezas católicas possíveis. Volta o Emmanuel: Chico, tomamos uma decisão, o pessoal vai levar o seu argumento em conta. Você quer mesmo que a gente troque os 11 anos do sanatório pelos 11 anos da sapataria? Por favor, porque eu não quero ver o meu irmão sofrendo, já tem tanto sofrimento na vida. Tá bom, então vai ser assim que vai ser feito. Aí o Chico, contando essa história, né, ele disse que ingenuamente ele perguntou: então quando é que o meu irmão vai voltar? Aí o Emmanuel disse: ele vai voltar agora para o plano espiritual. Ainda bem que eu não tenho Emmanuel como espírito protetor, porque senão eu estava mal, era mal, ou então eu estava sendo forçado a estar no nível lá do Chico Xavier. A gente às vezes pensa, né, mas olha o que o Chico passou. O que o Chico tinha entendido? Que os 11 anos de caridade iam ser trocados pela programação dos 11 anos no hospício do irmão dele, e o irmão ia se recuperar automaticamente, ia viver junto com ele. Não, quem dera, né? O mundo ainda não está assim. E a Emmanuel virou e disse: não, nós vamos trocar os 11 anos pelo fim agora. Seu irmão vai ser desligado agora mesmo. E a família toda do Chico Xavier, de mão dada, ajoelhada em volta do José, fazendo todas as orações possíveis. E quando viu que o José estava morrendo, estava desencarnando para nós, né, gritou para o Chico: Chico, faz alguma coisa, salva o teu irmão da morte. Esse espiritismo aí de você não serve para nada, nem para salvar o teu irmão de morrer você vai conseguir. E o Chico ouve aquilo e diz: minha irmã, vamos continuar orando, porque é a melhor coisa que nós podemos fazer. Realmente a oração ali em volta era a melhor maneira da pessoa desencarnar, é com todo mundo orando em volta dela. O espírito do José vai embora. A família, vocês lembram o que a família fez com o Chico? Todo mundo lembra, não? Expulsou ele de casa. O Chico foi expulso de casa.
porque além de ser espírita, não tinha nem salvado o irmão. Coitado, né? Ele não brigou com os familiares, aceitou morar num quartinho que tinham arrumado lá para ele e ficou pensando: meu Deus, e agora? E o José Xavier, como é que ele deve estar? Alguns meses depois, o José Xavier aparece lá no centro espírita. Ele apareceu para quê? Será que foi para dar um abraço no Chico? A história, quando é muito verdadeira, né, a gente vai vendo que sempre tem um negócio, tem mais um obstáculo. Não, ele apareceu para reclamar. Chico contou que o José apareceu, da primeira vez que apareceu no centro espírita, apareceu para reclamar que estava com uma dor de cabeça muito forte, porque ele tinha desencarnado antes do tempo, e que ele, por um lado, agradecia não ter que ter ficado no hospício, mas por outro lado, a cabeça dele doía muito. E foi pedir ajuda para o Chico. E o Chico pensando: o que é que eu vou fazer, meu Deus do céu? Aí ele se lembrou que o nome do centro espírita era Luiz Gonzaga, e tinha sido colocado por engano, mas avisaram ao espírito do Luiz Gonzaga, o espírito do santo, né, o espírito considerado santo lá, patrono da Igreja Católica, que tinha um centro espírita muito bom no Brasil com o nome dele. Aí ele pensou: que legal, lembraram de mim. No dia do aniversário de fundação do centro, na hora em que o Chico já ia fazer uma palestra, o espírito de Luiz Gonzaga, o próprio, passava pelo centro e emitia luzes com energia positiva que abençoavam as pessoas que estavam ali. Então o Chico disse: José, a única coisa que eu posso te recomendar é que você sabe, semana que vem é aniversário do nosso centro. Vem aqui na hora que eu estiver fazendo a palestra. Vamos ver se ajuda. E pelo que o Chico nos contou, não deu outra. José apareceu no espírito, na hora que o Luiz Gonzaga estava emitindo um raio de luz. Imagina, se o espírito de Luiz Gonzaga era capaz de emitir um raio de luz com energia positiva para outra pessoa, olha o nível espiritual que ele estava. E olha o que ainda tem acima, né, do que nós imaginamos. O espírito faz aquilo, José Xavier recebe em espírito, porque estava num nível muito mais baixo ainda, mas no nível nosso, vamos dizer assim, recebe aquilo faz um bem danado na cabeça dele, ele agradece o Chico Xavier e vai embora. Pelo menos eu disse obrigado e tchau. O que nós percebemos, queridos? Que às vezes é dito como só depende do nosso sentimento de amor e das nossas boas ações. É óbvio que nós estamos num mundo em que nós sentimos quando alguém fala um xingamento, quando alguém fala mal da gente, quando alguém critica a gente, quando a gente recebe algo negativo, a gente ainda sente, mas a gente ainda sente porque dá abertura ao que a pessoa falou. Porque quando nós pararmos de dar abertura a essas coisas negativas e só dermos abertura às coisas positivas, é a mesma situação lá das histórias que nós contamos. Então, por que nós ainda estamos nesse mundo e ainda aceitamos as vibrações e sentimentos? Nós ainda estamos como espíritos, e isso é a humanidade inteira, como se fosse assim, parece a maquininha, né, quando está dizendo que a gente está vivo lá no hospital, a maquininha está sempre para baixo, sempre para baixo. E as nossas vibrações no mundo também são, de vez em quando, positiva e negativa, positiva e negativa. Uma hora a gente acha que está conseguindo subir de nível, outra hora a gente está irritado com a pessoa, o nível vai lá embaixo. Se nós ficarmos a vida inteira assim, né, quando falece, aí a máquina faz assim, né, com um nível só. O nosso objetivo é subir e só subir mais. E nós podemos, porque outros fizeram isso. E isso sim a gente pode dizer que só depende do nosso esforço. Então,
quando pensamos no Espiritismo, quando nós lemos um livro espírita, aí para finalizar de novo com André Luiz, todo mundo lembra o que André Luiz disse em relação aos livros espíritas? Agora, como está no final, é aquela coisa, agora sim é hora de prestar atenção bastante. Né? O que foi que André Luiz nos disse sobre os livros espíritas? Quando nós lemos nós estamos recebendo um raio de energias positivas na nossa cabeça. E segundo André Luiz, é só quando lemos um livro espírita. Porque não existem outros livros na Terra que sejam tão potentes em termos espirituais para nos atingir quanto os livros espíritas. Então, se nós acreditamos que o Espiritismo pode realmente nos ajudar, porque a ideia não é usar o Espiritismo para alguma outra coisa, não, o Espiritismo é uma ferramenta que a gente usa para o nosso melhoramento, é isso. Se nós podemos usar o Espiritismo para isso e acreditamos nisso, então lembremos, sempre que nós lemos um livro espírita, é como se estivéssemos recebendo um raio de energia positiva na nossa cabeça. E eu tenho certeza que vindo aqui à tenda espírita, ou a outros centros espíritas, nós também sentimos como se tivéssemos, espero que todo mundo esteja sentindo. Eu estou mantendo que eu estou sentindo aqui o negócio. Espero que seja o sentimento de todos, de que estamos recebendo aqueles raios e energia positiva que os Espíritos querem para nós. Que todos nós possamos transmitir essa energia para os nossos familiares e amigos e que assim o mundo inteiro possa ser abraçado com essas sensações. Que Deus assim nos abençoe. Agradecemos o Lucas pelo estudo da noite de hoje. E lembrando, principalmente aqueles que vêm a primeira vez da casa, os horários da casa. Segunda-feira a casa abre às 17 horas, a palestra começa às 17h30, vai até às 18h20 e depois o passe. Na quarta-feira a casa abre às 19 horas, a palestra começa às 20 horas e em dias normais, infelizmente por enquanto a gente não está na normalidade, né? A casa, o portão fecha às 20h15. Então, durante essa pandemia, a gente está realizando, abrindo a casa com menos cadeiras, apenas com 40 cadeiras. E quando a gente bate esse número, a gente, infelizmente, tem que fechar o portão. Tá? Então, a gente pede para aqueles que vêm à casa que possam chegar mais cedo para que possam ter um lugar, né, ter como assistir a palestra, ter como participar dos estudos, senão é complicado. E durante esse período agora de novembro, né, desde a segunda quinzena, da primeira quinzena, a gente está realizando aqui na casa o bazar de Bárbara, para poder, esse bazar vai até dia 16 de dezembro, sempre às quartas-feiras. A gente usa para poder auxiliar, ajudar as 60 famílias que nós temos aqui na casa, né? Então, a gente, todo primeiro domingo de cada mês, a gente distribui uma bolsa para cada família. Então esse bazar serve para que a gente possa melhorar no final do ano o Natal dos assistidos, né? Nós temos aqui a nossa biblioteca e por enquanto tiver o bazar, infelizmente a gente também não está funcionando, mas a partir de 16 de dezembro já está voltando ao normal a biblioteca. Então nós temos aí catalogados 7.000 livros. Aqueles que frequentam a casa, que já estão um tempo na casa, podem pegar os livros emprestados. Então vamos nos preparar para o passe, fazer a nossa prece de encerramento, passar para a primeira fase, para a segunda fase do trabalho da casa. Jesus amado Mestre Senhor, agradecemos a oportunidade de mais uma noite de estudo, que Deus derrame sobre cada um de nós, Senhor, o seu bálsamo, a sua bênção, nos fortalecendo para que possamos suportar e superar os obstáculos, as dificuldades que cada um de nós tem nesse mundo de pró-expiação, Senhor. Que possamos fortalecer a nossa fé, para que possamos desenvolver com equilíbrio e serenidade
das nossas atividades materiais e espirituais. Em nome de Bárbara, Jerônimo, Antônio de Paula, tocamos na casa, em nome de Deus, pedimos tua permissão para que possamos dar por encerrado a primeira fase do trabalho da casa. Graças a Deus, que a paz de Jesus e o Deus a todos.